que é que vos vem à cabeça quando se fala em liberdade? Em que é que vocês pensam? Qual é a primeira coisa que se lembram quando falam em liberdade? A Máscara já fez das suas, óculos embaciados. Quem diria? Uma portuguesa a dizer que a liberdade vem do 25 de Abril. E é verdade, os portugueses, provavelmente a grande maioria dos portugueses, a esmagadora maioria dos portugueses, principalmente aqueles a partir de uma faixa etária, não estou a chamar velha, a partir ali de uma certa altura, as pessoas lembram-se muito do 25 de Abril, aquilo que é o 25 de Abril, o grande símbolo da liberdade em Portugal. É talvez o maior símbolo da liberdade que nós temos cá em Portugal. Para os ingleses eu não sei o que é que pode ocorrer, eu não sei assim tanto da história de Inglaterra. Lembrei-me assim de repente do Brexit, mas não sei se conta. Livrar-se da tirania da União Europeia, não sei se conta, mas foi assim a primeira coisa que me lembrei. Mas também podemos pensar, e talvez recuando um bocadinho mais na história, naquilo que foi a abolição da escravatura. De facto, um grande momento de liberdade para muita gente. Finalmente, todos os seres humanos puderam, de alguma forma, começar a ser tratados como iguais. Ainda há um grande caminho a percorrer, muitos anos mais tarde, mas ainda assim foi um grande passo no sentido da liberdade. Um primeiro passo, mas foi um grande passo, um passo importante. Também vemos acerca de liberdade, por exemplo, nos filmes. Há aquele filme Shawshank Redemption, Os Condenados de Shawshank, que se não viram, vejam, é muito bom o filme, e conta-nos a história de alguém que estava preso e tem a sua luta pela liberdade. Eu não quero ser spoiler, não quero contar a história do filme, mas alguém que luta pela sua liberdade. Podemos também lembrar do passado recente em que durante muito tempo não tínhamos liberdade para nos reunir fisicamente em igrejas. E é mais uma situação em que de alguma forma não tínhamos liberdade, pelo menos não tanto assim, e agora temos mais liberdade do que aquela que tínhamos ainda agora recentemente. Liberdade está presente nas nossas vidas, e muito porque felizmente nós vivemos num país livre, e a liberdade está presente até de uma forma que às vezes a tomamos por garantida. Quando de um momento para o outro nós deixamos de poder reunir, é estranho. Então, mas o que é isto? E questionámos aí nessa altura algo que era natural, normal, acordar meio a correr ao domingo de manhã para vir à reunião, de um momento para o outro, ok, vestimos uma camisola mais engraçada por cima, mas da cintura para baixo pode ficar o pijama e sentamos-nos no sofá a assistir a uma reunião. É estranho, ficou estranha a forma de repente, como as coisas mudaram, e parece de repente que nos bateu à porta que se calhar a liberdade é mesmo algo que tomamos por garantido. E é assim um pouco estranho quando pensamos de liberdade por causa destas coisas. Porque felizmente pelo contexto social que nós temos, quando pensamos em liberdade, é algo que nós temos garantido, é algo que é nosso. É algo que desde o 25 de Abril, que cá está, e então é algo que nós podemos usufruir como se fosse ir à torneira e abrir a torneira. É algo que cá está. É algo que temos por garantido. Mas se nós pensarmos bem, a liberdade, seja ela de que forma for, seja ela em que contexto for, seja 25 de Abril, seja Brexit, seja num filme, seja nós podermos reunir agora quando daqui a pouco tempo não pudemos, a liberdade vem sempre por intermédio de alguma coisa ou de alguém. No 25 de Abril foi uma revolução, até nos filmes nós vemos alguém a lutar pela sua própria liberdade e que com ajuda ou não consegue a sua liberdade. A questão de nós podermos reunir agora é porque como um povo, de alguma forma, e nós sabemos que não foi se calhar tão linear como devia ter sido ou com tanto sucesso como devia ter sido, mas como um povo, de alguma forma, nós juntámos e combatemos esta coisa que nós não conseguimos ver, para que o número de casos pudesse descer, para que no global as coisas pudessem melhorar, para que nós pudéssemos, entre outras coisas, reunirmos-nos. Então, liberdade vem sempre por intermédio de uma ação nossa ou por uma ação de alguém. No 25 de Abril, um grupo de soldados fez a revolução que trouxe liberdade. Na abolição da escravatura, alguém se mexeu para que aquilo acontecesse. Provavelmente muitas revoluções, provavelmente não foi tão pacífico assim, mas liberdade depende sempre de ação de alguém ou de um conjunto de pessoas. Ainda uma outra grande ideia acerca de liberdade é que, além de nos lembrarmos de momentos, históricos ou não,
em que por alguma forma ela foi conseguida ou foi retirada. Liberdade vem sempre também com aquela definição, de que podemos fazer o que nos apetece. Associado à liberdade, ok, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer aquilo que me der na cabeça. Eu consigo ir fazer qualquer coisa porque eu sou livre. Eu consigo fazer aquilo que eu quero sem tudo aquilo que me apetecer, sem passar cavaco a ninguém. Estas são as duas grandes ideias da liberdade. Vem sempre por intermédio de alguém ou de alguma coisa, alguma ação. Portanto, alguém teve que fazer alguma coisa para que a liberdade fosse conseguida e vem sempre agarrada a esta ideia de que, ok, agora eu sou livre, portanto eu posso fazer aquilo que me apetece. Vamos abrir em Gálatas, no capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 6. Gálatas, capítulo 5. Versículo 1 até ao versículo 6. Diz assim, Gálatas 5, 1 a 6. Cristo nos libertou para que sejamos de facto livres. Estai, pois, livres e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, guardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Lembrando o contexto de Gálatas, eles estavam a ser fortemente pressionados para deixar de viver uma vida de fé em Jesus e voltar à sua vida antiga, à sua vida segundo a lei, segundo o legalismo judaico. Eles estavam a ser tentados a dizer que aquilo que Cristo fez não importa, aquilo que Cristo fez não interessa, o que era bom era cumprir a boa e velha lei. Havia um conjunto de falsos mestres, falsos profetas, que esforçavam a isso. Queriam mesmo que eles tomassem essa atitude, largassem o caminho de fé que estavam a percorrer e voltassem ao caminho antigo. Ao longo de toda a carta aos Gálatas, Paulo enfatiza várias vezes a ideia de que viver em Cristo é, sem dúvida, melhor do que viver segundo a lei. Viver em Cristo é muito melhor do que viver segundo a lei. Cristo é o cumprimento da lei, aquele que veio tornar a lei obsoleta. Mas mesmo assim, a conversa estava difícil. Mesmo assim, estava difícil de convencer os Gálatas disto. Estava difícil de convencer os Gálatas de que eles não deveriam voltar atrás. Não deveriam voltar ao caminho que estavam a trilhar antes. Aqui nesta passagem nós vemos a continuidade desta temática. Em particular, continua com o final do capítulo 4. O último versículo do capítulo 4 diz, versículo 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo apresenta a ideia de que o Evangelho de Cristo é aquilo que liberta, é aquilo que tem o verdadeiro poder para libertar alguém. E ele, nestes primeiros versículos do capítulo 5, ele continua a explicar esta ideia, a ideia de liberdade. E assim, logo no versículo 1 do capítulo 5, vemos quase que um resumo dos capítulos 3 e 4. Paulo, ao longo de Gálatas, repete-se algumas vezes, porque parece que tem necessidade de se repetir algumas vezes, porque a mensagem não entra à primeira. Então ele repete-se algumas vezes, e logo no versículo 1 do capítulo 5, ele como que resume, bem resumido, a ideia que ele já tinha escrito nos capítulos 3 e 4. Então ele diz: Cristo nos libertou para que sejamos de facto livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Logo para começar, Paulo afirma que a liberdade foi conseguida por Cristo. Dizem os entendidos que nesta primeira fase, Cristo nos libertou para que de facto sejamos livres. Os entendidos dizem que esta primeira frase fica ainda melhor no texto original, no grego original, que eu não percebo muito bem, mas os entendidos dizem, eu acredito neles, que o texto original, de facto, enfatiza muito melhor esta ideia de que Cristo, aquilo que Cristo fez, Cristo libertou-nos para que sejamos
livres. Não percebo muito de grego, mas a ideia que Paulo queria transmitir é que Cristo dá liberdade tanto como meio como objetivo. Cristo é aquele pelo qual consegue a liberdade, mas ele é também o objetivo. As pessoas são livres para seguirem depois a Cristo. Cristo sacrificou-se para que pudéssemos ter uma verdadeira liberdade e depois que nele possamos viver essa verdadeira liberdade. Isto foi o melhor que eu consegui arranjar para explicar o grego original. Portanto, dá para ver que, de facto, não percebo assim muito de grego. Mas, verdadeiramente, o cristão é livre por Cristo e em Cristo. Assim fica um pouco respondida aquela questão de como é que se chega à verdadeira liberdade? Através de Cristo, claramente. Há pouco eu dizia que a liberdade é atingida por intermédio de alguém, e esse alguém é Cristo. Acima de todas as coisas, acima de tudo, a maior liberdade que se pode alcançar, que se pode conseguir, é através de Cristo. Cristo torna-nos verdadeiramente livres. No entanto, logo a seguir, Paulo alerta para a possibilidade dessa liberdade se perder. Fica aquela ideia de que somos livres, podemos fazer aquilo que nos apetece, mas se calhar não é bem assim. Porque o Paulo deixa logo o alerta de que esta liberdade pode ser perdida. Então, se calhar, essa liberdade tem alguns limites. E se calhar Paulo colocou estas frases bem juntas por isso mesmo, para dizer, sim senhora, a liberdade é através de Cristo, mas essa liberdade tem alguns limites e vocês têm que ter cuidado, têm que perceber esses limites e têm que ter cuidado na forma como agem, na forma como se deslocam. Se calhar esta liberdade tem as suas fragilidades, então têm que ter cuidado com essas fragilidades, têm que perceber quando é que lá estão a chegar para que essa liberdade não vos seja retirada, para que essa liberdade não desapareça. Então vemos aqui duas implicações. A primeira é que nós temos que ter firmeza. Nós temos que ser firmes na forma como tomamos posse desta liberdade que ganhamos em Cristo. Paulo enfatiza a ideia de permanecer firme. Esta expressão é talvez mais usada em ambientes militares. Eu nem sequer fui à tropa, mas vi alguns filmes sobre isto. E então há muito essa ideia. Segurem a vossa linha, mantenham-se firmes. É isso que os chefes dos soldados, eu não sei hierarquias, mas pronto, enfim, dizem muito nos filmes e é capaz de conferir. Mas a ideia de Paulo é essa, permanecer firmes. Permanecer firmes envolve aquela ideia de se manter alerta, de ser forte, de resistir, de perseverar e de ficar junto com os companheiros. Tudo isto está envolvido na ideia de firmeza no contexto militar. E de facto parece ser isso que Paulo estava a querer dizer aqui. Mantenham-se firmes, resistam, aguentem e acima de tudo mantenham-se juntos. E para nós mantermos a nossa liberdade em Cristo, temos que fazer isto mesmo. Temos que nos manter firmes, temos que nos manter em alerta, temos que nos manter fortes, temos que resistir a ataques e acima de tudo temos que nos manter juntos. Acima de tudo temos que manter isso. Apesar de nós já termos sido salvos por Cristo, nós temos que continuar a perseverar sempre. Senão esta nossa liberdade que nós ganhamos em Cristo pode nos fugir debaixo dos pés de um momento para o outro. Então temos que ter firmeza. Nós não podemos perder a nossa salvação, não podemos fazer isso, mas podemos perder a liberdade que vem com ela. Se nós tivermos sempre medo de a perder, se nós não tivermos a firmeza necessária para a manter, se nós vivermos debaixo de medo, então a liberdade que vem com a salvação está a fugir-nos debaixo dos pés. Este é só um exemplo. Nós devemos ser firmes para não termos medo de perder a nossa salvação. Ela é sempre nossa. Mas quando nós começamos a questionar, se calhar a liberdade que vem com ela já se começa a ir. Então que trabalhemos para manter a nossa firmeza. Firmeza é a primeira implicação deste versículo. A segunda é escraviza. Isso é que rouba verdadeiramente a liberdade. Paulo refere claramente a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Jugo significa repressão ou sujeição, mas jugo como símbolo é também aquela coisa, na falta de melhor palavra, que se coloca no pescoço dos bois para manter o carro de bois direito, e aquilo tem aspecto de ser pesado. Portanto, aquilo que Paulo quer dizer é isto mesmo, um jugo, algo que oprime, algo que faz demasiado peso, algo que torna o movimento demasiado difícil. E é esta a ideia que Paulo quer dizer.
E no capítulo todo, em todo o capítulo 4 de Gálatas, nós vemos acerca disso. O cumprimento da lei escraviza. Pode parecer mais fácil seguir um conjunto de regras, um conjunto de leis, como quem vai às compras com uma lista de compras e anda à procura daquilo que quer comprar. Pode parecer mais fácil, mas na realidade é que quando temos que cumprir aquela lista, nós somos escravos daquela lista. Nós não somos verdadeiramente livres porque temos que fazer o que ali está. Não podemos ter a nossa própria ação, ter o nosso próprio pensar, ter a nossa própria decisão, se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. Nós vamos para onde a lista nos diz que nós devemos ir. Então nós somos escravos dessa lista. E Paulo alerta para tudo isto. Em particular, ele usa o termo de novo, ou torneis, como estão em algumas outras traduções, no sentido de alertar os Gálatas, mais uma vez, portanto já não é a primeira vez que Paulo está a dizer isto, daquilo que foi o passado deles e que eles não deveriam voltar para lá. Eles deviam ter presente aquilo que era viver dessa forma, e isso só deveria ser suficiente para eles não quererem voltar para lá. Mas aparentemente não era suficiente. Depois, nos versículos 2 e 3, Paulo fala de novo acerca do legalismo, fala de novo acerca daquilo que é viver segundo a lei. Diz assim: escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O legalismo rouba todo o valor de Cristo. Havia uma insistência por parte dos falsos mestres para que os Gálatas fossem circuncidados, porque era isso que lhes daria a salvação. Mas, por outro lado, Paulo afirma que a circuncisão não vale nada depois daquilo que Cristo fez. E o facto das pessoas estarem a voltar para a circuncisão como um exemplo, a circuncisão era talvez o exemplo máximo daquilo que era cumprir a lei, o facto das pessoas estarem a ir para lá quer dizer que as pessoas não dão valor nenhum àquilo que Cristo fez. Então as pessoas estão completamente a desvalorizar Cristo e a ir de novo para o cumprimento da lei. A questão aqui não é só a circuncisão, é aquilo que ela significa. E ela significava isto mesmo, significava que era mais valiosa do que aquilo que Cristo fez. E era isto que Paulo estava a querer dizer. Circuncisão não era somente o cumprir ou celebrar uma cerimónia. Era colocar naquele ato, naquela cerimónia, naquela obra, um valor que aquilo não tem. E na cabeça dos Gálatas, ao fazerem isso, estariam a colocar naquilo um valor superior àquilo que Cristo fez na cruz. E um detalhe interessante que Paulo refere é que quem procura agradar a Deus através da circuncisão, então tem que guardar toda a lei para o agradar. É tal lista de compras. Então, se a circuncisão é um dos pontos daquela lista, as pessoas têm que cumprir a lista toda. Não podem agradar a Deus somente pela circuncisão e depois fazer tudo o resto. O código da estrada funciona como um todo. O código da estrada funciona se nós andarmos pela direita, se nós respeitarmos limites de velocidade, se nós cumprirmos os sinais. Nós não podemos andar pela direita e não cumprir os limites de velocidade. A Marta bem gostava, ela um bocadinho acelera, e gostava de poder só cumprir algumas partes do código da estrada. Mas o código da estrada assume que todas as pessoas ao mesmo tempo cumprem todo o código da estrada. Se as pessoas de um momento para o outro resolvessem eu gosto mais das cedências de passagem porque não me obrigam a parar, então eu quero que tudo seja cedência de passagem, não gosto de ficar de stops. Se as pessoas fizessem isso, iria ser uma grande confusão, maior ainda do que aquela que é, no nosso trânsito, porque as pessoas só cumpriam a parte do código da estrada que lhes interessa. E aquilo que Paulo está a dizer é isto mesmo. Vocês, se querem cumprir uma parte da lei, vocês têm que a cumprir toda. Não vos vale de nada cumprirem uma parte. E a circuncisão era em si mesmo um processo bastante doloroso, creio eu. Portanto, não é por vocês fazerem aquilo que se calhar vos custa mais que vocês têm tudo cumprido. Vocês cumpriram só um item na lista, vale tanto como os outros. Portanto, vocês têm que ir ao resto da lista toda e cumprir toda aquela lista. Senão, de nada vos vale. Então, para Deus se agradar dos Gálatas pelo cumprimento da lei, eles teriam que ser consistentes e, de facto, cumprir a lei toda. Não era cumprir só aquele bocadinho que lhes interessava, aquela coisa que se calhar lhes parecia que valia mais do que o resto. Eles teriam que cumprir a lei toda. E depois o versículo 4 dá ainda mais ênfase a isto. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A tradução minha é que Gálatas, se pensam que a cumprir a lei estão mais perto de Cristo, estão redondamente enganados. Estão a ir pelo caminho errado.
Ao se tentarem justificar pelo caminho da lei, o que acontece é que as pessoas estão a dizer que o sacrifício de Cristo não vale nada, o sacrifício de Cristo não é aquilo que se pensa. Então, ao dizer que o sacrifício de Cristo não vale nada, eles tornam-se justos pelo cumprimento da lei. Isto não só diz que o sacrifício de Cristo não vale nada, como diz também que as pessoas querem colocar nelas próprias a capacidade de se tornarem livres, a capacidade de se salvarem. Não é só dizer que Cristo não vale nada, ou que aquilo que Cristo fez não vale nada, não tem valor, em si não dá salvação. Aquilo que eles estão a dizer ao desprezarem Cristo e a cumprir a tal lista de tarefas que tinham para cumprir é que eu tenho poder sobre a minha salvação, porque eu vou cumprir esta lista toda, então eu mereço a minha salvação. Isto é muito, muito errado. É muito errado porque em nós próprios nós não conseguimos fazer nada disso. Em nós próprios nós não temos poder para nos libertar do pecado. Nós não temos poder para nos autossalvar. Nós estamos completamente dependentes daquilo que Cristo fez por nós na cruz e que ofereceu gratuitamente a cada um de nós. A lei não nos liberta de forma nenhuma. E Paulo diz isto aos Gálatas. Eles chegam-se à lei a pensar que estão, se calhar, a chegar-se a Cristo, mas isso não está a acontecer. Ao chegarem-se à lei, ao aproximarem-se da lei, eles estão a afastar-se completamente de Cristo. Eles estão a desvalorizar aquilo que Cristo fez, eles estão a negar aquilo que Cristo fez, eles estão a dizer que Cristo não tem valor nenhum, então nunca na vida eles poderiam estar a chegar a Cristo pelo cumprimento da lei. Eles estão a sair debaixo da graça de Deus para, de uma forma completamente voluntária, se entregarem à escravidão da lei. Eles estão a trocar liberdade por escravidão e nem sequer se estão a perceber disso. E é para isto que Paulo os alerta. Depois, nos versículos 5 e 6, nós temos um grande contraste. Nós, porém, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. A esperança do verdadeiro crente é muito diferente da esperança do legalista. O crente anseia pelo tempo da vinda de Cristo, quando irá receber um corpo diferente, um corpo melhor do que aquele que tem agora, um corpo sem problemas. Eu anseio por um corpo que não tenha dores no ombro esquerdo. Anseio muito por esse corpo. Mas brincadeiras à parte e acima de qualquer maleita que o nosso corpo físico possa ter, nós teremos um corpo que não pecará. Aí é que nós seremos verdadeiramente livres do pecado. E chegaremos aí se cumprirmos um caminho seguindo a Cristo. E o crente aguarda por esse momento, aguarda por esse corpo, aguarda por essa altura. E note-se que o versículo não refere que o cristão está a aguardar por ser justo ou por ser justificado. Não, isso já aconteceu agora. Em Cristo, o crente está justo perante Deus. Mas há de haver uma altura em que este corpo será trocado por um corpo melhor e aí o crente será justo em si mesmo. Já não é justo por aquilo que Cristo fez, mas como houve uma troca por um corpo incorruptível, o crente já será justo em si mesmo. Neste momento, nós somos justos ou justificados por aquilo que Cristo fez, não pelo cumprimento da lei. Mas chegará uma altura em que teremos um corpo incorruptível. E aí seremos justos por nós próprios. E o crente não espera isto tudo por si próprio. Ele espera que isto aconteça por ação contínua do Espírito Santo e por fé. O Espírito Santo fará o seu trabalho e o crente terá fé que Deus cumprirá aquilo que prometeu. E Deus prometeu-nos esse corpo. Deus prometeu-nos isso. E então nós teremos serenamente, que é a parte difícil, de aguardar que esse dia chegue. O legalista, por outro lado, coloca a esperança nas suas próprias mãos. Eu vou cumprir a lei desta forma, eu vou cumprir toda a lei. Eu não posso cumprir só um pedaço da lei, eu vou cumprir toda a lei. E então a minha justiça, a minha salvação está em mim mesmo. Está na capacidade que eu tenho de cumprir ou não a lei. De facto, o contraste é grande. O contraste é mesmo muito grande. O contraste entre aquilo que é viver segundo a lei e viver segundo Cristo é completamente diferente. É um contraste enorme. E note-se que Paulo, no versículo 5, refere nós, enquanto no versículo 4 ele usa o vós. Ele está claramente a criar uma distância.
este grupo, o grupo do qual eu faço parte, é o que Paulo está a dizer, vê as coisas de uma forma completamente diferente da vossa. É mesmo uma diferença muito grande. Ele está mesmo a criar distância para que se possa perceber, de facto, ou ficar mais evidente ainda, quais são as diferenças. Depois, no versículo 6, Paulo usa de novo a circuncisão, que é talvez o maior símbolo associado à lei, e desvaloriza-a completamente. O legalismo não vale nada. O maior símbolo do cumprimento da lei não vale nada ao lado daquilo que Cristo fez. Aquele que está em Cristo e é de Cristo não fica melhor com a circuncisão e também não fica pior se não a fizer. O que importa é a fé que opera pelo amor. A fé manifesta-se no serviço desinteressado a Deus e aos outros e opera por amor. O motivo desse serviço é o amor. A fé em Deus não atua pelo cumprimento da lei, atua pelo amor. Então a fé naquilo que Cristo fez por nós, e a nossa firmeza deve estar sempre em Cristo, por essa fé, usando essa fé, nós agimos em amor para com Deus e para com os homens. Voltemos ao início. No início eu referia que parece que há sempre duas coisas que saltam à vista quando se fala da liberdade. É atingida por uma ação, ou por alguém, ou por um conjunto de pessoas, e parece que quando chega à liberdade nós podemos fazer aquilo que bem nos apetece. Somos livres, então podemos fazer aquilo que nos dá na cabeça. A grande liberdade, a maior liberdade de todas, foi por intermédio de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz teve e tem o poder de libertar qualquer um do peso do pecado. E somente por isso. Não é pelo cumprimento da lei que nós conseguimos ser libertos do pecado. Não é de qualquer outra forma que alguém se possa lembrar. Somente por Cristo, por aquilo que Cristo fez, é que nós podemos ser livres. Verdadeiramente livres. Portanto, a primeira parte está respondida. A verdadeira liberdade vem através de Cristo. Agora, será que nós podemos fazer aquilo que nos apetece porque somos livres? Será que nós podemos fazer aquilo que a nossa cabeça nos manda só porque somos livres? Será que damos assim um puxão mais apertado ao juízo, que nos dá assim uma ideia mais estranha? E será que nós podemos fazer isso? Será que nós temos liberdade para fazer isso? A liberdade em Cristo está acessível pela fé e a fé atua em amor. O amor será a barreira que limita sempre a ação da nossa fé. Aquilo que nós fazemos por fé, fazemos-lo bloqueado ou dentro dos limites do amor. Então, se nós vivermos isto, nós podemos estar descansados, porque onde quer que a nossa cabeça nos leve, o que quer que nós sejamos tentados a fazer, a nossa liberdade que atingimos em Cristo e a fé que nós temos em Cristo e o facto de a nossa ação estar sempre balizada pelo amor, o que vai fazer é que nós não vamos fazer nenhuma asneira e não vamos perder a nossa liberdade e não vamos fazer aquilo que nos der na cabeça. Nós vamos fazer aquilo que o amor disser que a nossa fé deve fazer. E então nós, se calhar, vamos poder fazer tudo aquilo que nos apetece, sim, mas aquilo que nos apetece são coisas em amor. Aquilo que nos apetece são coisas devidamente balizadas e dentro das barreiras daquilo que é o amor. Então, liberdade em Cristo e firmeza em Cristo. Que nós possamos ter firmeza sempre em Cristo e que nós possamos ter e perceber qual é o verdadeiro sentido da liberdade. E que nós possamos saber que, por muito livres que nós sejamos, a liberdade que nós ganhamos em Cristo, ou a liberdade que nos foi dada em Cristo, estará sempre na sua ação constrangida aos limites do amor. São limites muito grandes, mas isso vai fazer com que nós não façamos asneiras, que é basicamente aquilo que nós pensamos quando se diz liberdade é fazer o que se quer, aquilo que nós pensamos é fazer asneiras. Então, pela fé, em amor, nós faremos somente coisas boas. Que o Senhor nos abençoe a sua palavra e nos ajude a viver de acordo com a liberdade que Ele conseguiu para nós e que vivamos pela fé e uma fé que age em amor. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.